E aí galera do Pode Praça, tranquilo? Eu sou o Rodrigo, sou do primeiro ano e tô aqui com o Otávio, Bom dia. Samuel, Diego e Enzo. E a gente veio falar um pouquinho sobre a Mesopotâmia e para entender um pouco mais desse assunto eu acho interessante a gente ir na morfologia da palavra para entender onde fica mais ou menos localizado. O nome vem do grego meso, que é meio, e potamos, que é rio, por isso que se chama Mesopotâmia. Como diz o nome, ela é uma região entre rios, que ela é dividida entre o rio Tigre, do lado oriental, e o rio Eufrates, do lado ocidental. Ela faz parte da região da crescente fértil. Toda a área da crescente fértil tem um formato de uma lua crescente, e foi nessa área que ocorreu a sedentarização e o surgimento das primeiras civilizações. A Mesopotâmia ela era localizada no atual Iraque, que tem uma região extremamente montanhosa e com solo bastante infértil. Mas apesar de todos esses empecilhos que tem para a agricultura, a principal forma da economia deles é justamente a agricultura. Não é a única, mas é a principal. E por causa desse solo árido e essas montanhas, eles tiveram que produzir sistemas hidráulicos. Eles dependiam muito dessa irrigação por causa da localização deles. E sem esses conhecimentos que eles têm sobre a engenharia, eles teriam se tornado um povo, uma civilização tão importante como eles são. E também existia vários povos na Mesopotâmia, mas os mais importantes foram os sumérios, os babilônios, os assírios e os acádios. E eles inventaram várias coisas, e as coisas mais importantes, assim, mais grandes que eles inventaram foi a roda, o calendário, as primeiras leis, acho que foi, e também eles começaram a usar ferro e cobre em ferramentas de agricultura, e isso ajudou muito na agricultura total. E também eles foram os primeiros a criar cidades e impérios, e é basicamente isso. Tá, então a origem da escrita, a escrita cuneiforme, criada pelos sumérios em 3500 a.C., é considerada uma das primeiras formas escritas desenvolvidas pela humanidade. O termo cuneiforme vem do latim e significa em forma de cunha, porque são compostos por marcas em forma de cunha na argila úmida. Essas marcas eram feitas por um estilete ou uma cana para criar símbolos na argila. É pictográfica a escrita, quer dizer, os caracteres representavam objetos e conceitos diretamente. Por exemplo, uma imagem do sol representava o sol, mas com o tempo os caracteres foram se tornando mais abstratos e se desenvolveram em um sistema complexo de símbolos, que representam não apenas objetos, mas também palavras, sílabas, tom e específicos da linguagem. E também era usada para registrar informações administrativas como comerciais, impostos e contratos, ou para registrar literatura como música e poesia, ou também registrar eventos históricos. A escrita não era uniforme e mudou ao longo do tempo para se adaptar a diferentes línguas e dialetos. Existem diferentes estilos de escrita cuneiforme, como a suméria, a acádia e a assíria. A cultura mesopotâmica era caracterizada por grandes cidades, como Ur e Babilônia, que eram centros políticos, econômicos e culturais. Na Mesopotâmia, a religião era politeísta, ou seja, com uma variedade de deuses. Os deuses eram forças da natureza antropomorfizadas com formas e características humanas. Os mesopotâmicos construíram os templos de zigurates, onde realizavam rituais e oferendas para honrar e apaziguar os deuses. Agora, saindo um pouco de religião e cultura, tem a sociedade. A sociedade era patriarcal, ou seja, os homens eram superiores às mulheres. A elite governante estava no topo. Era composta por reis, governantes e nobres. Os comerciantes facilitavam o comércio interno e externo. Os artesãos eram habilidosos em suas profissões, como cerâmica, tecelagem e joalheria. Os agricultores desempenhavam um papel crucial na economia, cultivando alimentos. Os escravos, geralmente prisioneiros de guerras, estavam na base da sociedade, realizando trabalhos domésticos e agrícolas. A mobilidade social era possível, mas limitada, com oportunidades de ascensão social por conquistas militares ou sucesso comercial. Um dos aspectos mais importantes da Mesopotâmia é o
é a sua organização política. É como o Rodrigo disse, se não fosse todo o empenho deles, eles não teriam Toda essa organização e tal. não teriam sido tão grandes. A organização política deles era a monarquia, era um rei que governava uma cidade, representante dos deuses. A Mesopotâmia consistia em várias cidades, estados independentes, cada um com seu próprio governo e governante. Então, códigos de Hammurabi criados pelos amoritas, que têm conhecido ditado olho por olho e dente por dente, tenha sido historicamente para descrever a ideia de retribuição proporcional. A regra dizia: se um homem derrubar o olho do outro homem, seu olho deve ser derrubado. Se quebrar o osso de outro homem, seu osso deve ser quebrado. A punição deveria ser equivalente ao dano causado. Mas essa regra tem exceções como a regra 231. Se morrer o escravo do proprietário, o construtor deverá pagar por esse escravo ao dono da casa. Em comparação com a 229, se um construtor construir uma casa para outro e não fizer bem feita, e se cair e matar o seu dono, então o construtor deverá ser condenado à morte. Isso deve ao fato que as castas mais baixas não têm direitos. Isso é uma coisa importante da gente pensar. Se a gente tivesse leis semelhantes, será que seria uma coisa justa? Porque, como tu disse, as castas mais baixas, elas não tinham direitos iguais às pessoas da casta de cima. E além disso, por exemplo, tu acha que uma pessoa que mata deveria ser condenada à morte? Talvez. Mas se ela matasse tua mãe? Sim. Então, fica uma questão muito ética em cima disso, se isso realmente seria justo. Eu até nem sei a minha opinião, sinceramente, porque acaba sendo muito uma coisa pessoal. Se acontecesse com alguém na minha família ou comigo, eu ia gostar de ter essa coisa de vingança. Mas eu acho que as leis que nós temos realmente melhoraram muito a questão sobre isso, porque eu acho que as pessoas podem pagar pelos erros dela e na cadeia elas vão aprender, e se elas não aprenderem, elas voltam pra lá e não vale a pena buscar uma vingança sobre isso, porque isso, tipo assim, se tu acha que matar uma pessoa que fez alguma coisa errada é certo, tu também vai estar se tornando um assassino, de qualquer forma. Então não sei se a questão seria bem vista hoje em dia. Acho que não... Eu acho que isso falhou, porque era para ser feito para ser bem justo. Bem justo, mas as castas mais inferiores não têm as mesmas Então oportunidades. não é tão justo assim. Imagina, tipo assim, tu pode matar um escravo e tu só vai e paga o preço dele como se ele não fosse uma vida humana, fosse só um objeto do dono. Ah, quebrei um vaso de vidro aqui, te pago, quebrei o celular do cara, paga como se não fosse uma vida humana, né? Acaba que fica uma coisa realmente bem desumana até. Desigual. Desigual, exatamente. Vamos botar mais uma pimenta vamos botar mais uma lenha nessa fogueira. Vocês acabaram de ler as leis do Código de Hammurabi. Tá? A gente sabe que tem diversas leis, mas a mais famosa e que vai cobrar em vestibular, PAV, Enem, é o Código de Italião, é a lei de Italião, aquela que é olho por olho, dente por dente. Se tu comete um crime, tu pagará pelo crime que tu cometeu imediato, em igual escala. Tá, mas vamos colocar um pouquinho mais adiante. Vocês viram, quando vocês leram agora, que algumas dessas regras eram até bem parecidas com as regras do período colonial brasileiro, que tem a questão da escravidão. Sim. Se um escravo é morto, o Estado acaba pagando por esse indivíduo, porque é como se fosse somente uma mercadoria. Literalmente Objeto. somente uma mercadoria e um objeto. E o Rodrigo colocou um argumento mais interessante ainda, que é acerca se o Código de Hammurabi, tá? Se a lei de Italião, que compete a ideia de que se alguém matou, essa pessoa também tem que pagar com a sua vida, hoje em dia ela existe? Em alguns No lugares. Brasil não. No Brasil não. No Brasil não. Nos Estados acho que Unidos agora- tem pena de morte. E não em todos os estados dos É. Estados Unidos. Mas quando a gente está falando de uma região que é a atual Iraque, que é a região do Oriente Médio, existe isso no Oriente Médio? É uma boa questão para se levantar. Existe. Porque em alguns países islamizados o crime é pago pelo que tu cometeu. Se tu roubou, tu terá como consequência
Então, é uma coisa que a gente pode pensar o seguinte, será que mudou tanto? No Pois é. Brasil a gente evoluiu, Uhum. nesse sentido das questões humanitárias. E no restante do mundo? Pois é. É só colocar um argumento a mais, já que vocês estão, Pois é. para não deixar vocês tão nervosos, sim, Uhum. só para mais um argumento para vocês mesmos, quando pensarem nesse tema, dizer assim, pô, pior, nessa visão não tinha visto ainda. E sobre isso de cortar a mão, isso até acabaria tirando oportunidades da pessoa, né? Porque ela teria mais dificuldade ao trabalhar, as pessoas com certeza não iam sair contratando um possível bandido, alguma pessoa que fez mal a alguém, além do cara perder uma das coisas mais importantes do corpo dele por mão de obra, né? Trabalho. O cara acaba perdendo todas as oportunidades dele por causa de um roubo. Tudo tem que usar a mão. Tudo tu usa a mão. E o cara acaba perdendo todas as oportunidades, talvez até mesmo de se redimir, né? De criar uma vida melhor, de construir uma família. O cara acaba perdendo toda essa oportunidade devido a um ato errado. Eu acho que as pessoas podem ter a oportunidade de melhorar e de buscarem uma evolução pessoal cada dia mesmo. Às vezes a gente não, claro, a gente não mata, a gente não rouba, a gente não faz nada de extremamente errado, mas a gente comete erros. E eu acho que a gente sempre tem que estar aberto à evolução pessoal, sempre se sentir melhor, sempre buscar ser melhor do que no dia anterior. A gente erra, a gente falha, mas a gente tem sempre que buscar essa aprimoração. Diferente o nível que seja, a gente sempre tem que se sentir melhor. Vocês acham que deveria ter aqui no Brasil o Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente? Não. Não. Devido ao que eu Não. falei, não. Não. E a pena de morte? Não, também. Depende. Acho que em certos casos até deveria ter. Eu Depende. também Tem acho. certos casos que a pessoa nunca mais vai ser a mesma, sabe? Por exemplo, lá o cara matou um... E também, tipo, ele podia ser uma escolha, né? Tipo, a pessoa que tem 80 anos e ela tomou uma pena de 40. Porra, não vai adiantar nada, entende? Então, tipo, ela podia escolher, eu acho que a pena de morte, entende? Mas não sei se as pessoas escolheriam. É, Mas eu acho que até a morte acaba sendo uma saída muito fácil para uma pessoa que fez uma coisa muito ruim. é. Porque imagina, as pessoas que não têm, de certa forma, nenhum currículo com coisas erradas, vamos dizer assim, não tem nenhuma pendência, digamos assim, com, né, com Deus, é que eu acredito, né? É. Uma pessoa que fez uma coisa horrível vai ter o mesmo destino de que uma pessoa que fez coisas boas? Não. Ela tem que... A vida é o bem mais precioso que a gente tem. Se a pessoa perde toda ela na cadeia, é o que ela tem que perder. Ela tá perdendo de estar fora, de estar vendo os parentes, de ter uma progressão. Ela tá perdendo a vida dela estando ali. Ela morrendo, ela só vai estar tendo o mesmo fim que qualquer pessoa que não fez nada de errado. Eu acho que pena de morte não devia existir, mas também entendo quem defende, porque eu consigo me pôr na situação de uma vingança, mas... Acaba que é justamente o que o cara quer, a vida do cara às vezes já é tão ruim que o que ele busca mesmo é só sair morte. daqui, só morrer mesmo, só acabar com a vida dele. Se eu não me engano, nessa época da Mesopotâmia, eles sentiam também, tipo, eles tinham que fazer os rituais, as oferendas deles para justamente não serem punidos por eles, né? Porque tu disse até de apaziguar Sim, os deuses, né? Eles tinham medo dos deuses, tipo, os deuses botavam medo nas pessoas. Tipo, que nem o Rodrigo tinha dito, um exemplo. Tinha duas pessoas e simplesmente uma foi atacada por um raio. A outra falou, o deus do raio tá muito bravo comigo. É. Tipo, Daí vai, me perdoa, tem essa coisa ainda principalmente dos 4 elementos, por exemplo, pegou fogo na minha casa, o deus do fogo aí fez alguma... Qualquer razão, é que nem a gente falou no podcast de filosofia. Antes de Tales de Mileto romper com o mito, tá bom que eles estão do lado oriental ainda, eles têm influência do mito, mas eles realmente pensavam que qualquer coisa era Deus, tudo era Deus. Principalmente em coisa Cosmogonia. alimentar. Eles sempre tiveram essa ligação com a cosmogonia desde antigamente. Isso é visível estudando sobre a Mesopotâmia. É uma saída muito fácil pra tipo, tentar achar uma explicação. Por que isso aconteceu? É Deus. Foi Deus e pronto. Foi Deus e pronto, acabou. Caiu um. Na filosofia vocês usam o Tales de Mileto. Na história vocês vão usar o teocentrismo. Eu vi um bagulho. A ideia do teocentrismo. O que seria a ideia do teocentrismo? O Deus no centro. sim. Então, fiquei doente, a culpa é do Deus. Melhorei, A culpa é do de Deus. Tá? Por exemplo, estou com uma dor de barriga. Tá? E a minha vizinha me deu um chá que fez eu melhorar. Não foi o fiquei chá. Por Deus, se eu fiquei com dor de barriga, porque Deus quis que eu ficasse com dor de barriga para parar de comer. Mas aí ela fez, o que ela era considerada? Uma herege, uma bruxa. E aí quando passa-se a ter a visão onde o Deus não mais está no centro de tudo, e agora o ser humano pode estar no centro do controle, ser ou não ser, eis a questão, o ser humano ser ou o ser humano não ser, eu penso, eu logo existo, significa o quê? Que nós estamos agora com o homem no centro.
O homem inocente a gente chama antropo, sempre isso. E eu tenho uma avó que, a minha avó por parte de mãe, ela sempre durante a pandemia se negou bastante a tomar a vacina do Covid e não gostava de sair de máscara, dizia que não precisava porque Deus estava com ela. Ela teve um AVC em 2017 e não teve nenhuma sequela e ela é extremamente religiosa, vai em 1000 igrejas e diz: Deus está comigo, nada me faltará e se acontecer alguma coisa é porque Deus planejou. Até hoje a gente tem uma influência sobre isso, sobre Deus ser o comandante de tudo e também não critico. A maioria das pessoas acreditam nisso. Sim. Tem que, acho que o ser humano precisa Eu de acho- alguma coisa pra acreditar. Tipo, ter um ideal assim. Pra seguir uma vida, né? Sim. Tu não vai seguir a vida sem, sei lá, acreditar, tá, e depois? Depois que eu morrer, vai acontecer o quê? Só vai perder o propósito da vida, tá ligado? Tu vai tentar ser uma pessoa boa, talvez pra ir pro céu, pra não ter nenhuma pendência quando chegar o dia, né? Eu acho que tem que acreditar mesmo, né? Mas tomar cuidado também, não botar tudo no colo de Deus, né? Pode acreditar em Deus, mas se cuidem, pelo amor de Deus, né? Não vão ficar ignorando aí o que dizem, né? Mas se jogar numa ponte e pensar que Deus não faz É. assim, né? Você me jogar dessa ponte aqui, se Deus me salvar, eu acredito nele. Então, não é bem assim, mas tem que se cuidar. Acho que no mais é isso. Esse foi o nosso podcast, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixa o like. E é isso aí, tamo junto, valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.